Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Sexta-feira que a gente tem cerca de 178 jogos, porém, a maioria dos jogos são jogos lá no submundo e alguns jogos que são bem difíceis de a gente trabalhar, principalmente no pré-live, tá? Mas eu consegui separar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos para passar para vocês, onde eu vejo valor em algumas operações e também trouxe o nosso bilhetinho onde a gente vai colocar 3 jogos nesse bilhete, com a odd de 1,86, que eu vou passar para vocês aqui no final, tá? Um bilhete bem bacana, que a gente tem expectativa de que continue batendo aí. Agora vamos lá para os nossos jogos, onde eu separei aqui jogos, como eu sempre trabalho, ambos marcam, empate anula, vitória do favorito. E a gente vai começar no jogo lá na Holanda, na Holandinha, o jogo às 16 horas, entre o AZ2 e o Cambuur. Como vocês sabem e acompanham aqui nosso trabalho, os jogos da Holanda são normalmente jogos para gols e a gente vê logo isso aqui, ó, olhando para esses indicadores. Esse indicador aqui, o H-Score, é um indicador que a gente trabalha com gols acima de 200, é um indicador que está com 314 e a gente confirma isso aqui, ó. Nesse outro indicador, média de custo de gol muito alta do mandante, acima de 3, média de custo de gol do visitante muito alta, coeficiente de variações baixo, que significa que vem se repetindo esses dados, ó. Quantidade de gols marcados nos últimos 5 jogos, que é onde eu costumo trabalhar, 13 gols por visitante, média de 2,6 e um CV baixo. Visitante 6, média de 1,2, CV baixo. Mandante sofreu 7 gols, média de 1,4, coeficiente de variação baixo. E visitante sofreu 9, coeficiente média de 1,8 e coeficiente de 0,46. Então, dito isso, aqui a gente trabalha com ambos marcam sim, porém, ó, tá com a odd bem reduzida, porque o mercado realmente espera isso. A gente confirma isso puxando a race aqui, puxando a tabela de classificação dos dois times, tá? O Cambuur é o 11º colocado, ó. Em 29 jogos, o Cambuur ele marcou 62 gols e sofreu 59, tá? E o AZ, ele é o 8º colocado, ó. Ele jogou 30 jogos, marcou 46 e sofreu 47. Então são times que marcam e sofrem. E aqui a expectativa é realmente de gols. A gente vai trabalhar aqui com ambos marcam sim, pagando 1,44. Se você não consegue acompanhar esse jogo no ao vivo, o melhor indicativo para esse jogo é esse aqui, tá? Outro jogo com o mesmo indicativo de ambos marcam é o jogo lá na Itália, da Série B da Itália, entre o Palermo e o Venezia, tá? Aqui a gente tem dados para gols muito altos também, assim como o jogo anterior. Ó, média de custo de gol alta, quantidade de gols marcadas e sofridas, inclusive maiores do que do jogo passado. E a gente consegue também puxar a race aí do mandante dos últimos 5 jogos: 3-2, 4-2, 3-0, 3-0 e perdeu de 3-2. Então são muitos gols. E o Venezia, o visitante, também, 4-2, 2-1, 3-0, 2-1 e 2-1. Então aqui a gente tem expectativa de ambos marcam pagando 1,62 ou, se você quiser ser conservador, colocar aí no bilhetinho o over 1,5 pagando 1,21, tá? É um jogo às 16h30 lá na Série B da Itália. Indo para a Espanha, a gente tem às 17 horas um jogo entre a Real Sociedade e o Cádiz. A Real Sociedade ele vem em queda, é um time que vinha muito bem, porém vem caindo, ele tá na sexta colocação. Em 28 jogos, ele ganhou 11, empatou 10 e perdeu 7. Enquanto que o Cádiz é o time que está lá embaixo, é o 18º colocado. Ele ganhou 3, empatou 13 e perdeu 12. Então, são dois times que, ultimamente, estão bem under, tá? O H-Score está baixo. Ó, se a gente puxar a média de gols das duas equipes nos últimos jogos, a Real Sociedade marcou apenas 5 gols e sofreu 7. E o Cádiz marcou apenas 1 gol e sofreu 6. Aqui, eu não trabalho no mercado de under, mas era um indicativo de under 2,5, tá pagando até 1,62. Mas não é isso que eu vou indicar para vocês. Eu vou puxar um pouco o favoritismo aqui da Real Sociedade, já que o Cádiz realmente é um time que tem uma fragilidade muito grande. Porém, com essa odd de 1,40 não dá para você trabalhar aqui num back Real Sociedade a favor da Real Sociedade seco. Então, você pode tentar ver se tem uma odd aqui para colocar no empate anula a favor da Real Sociedade, só para completar o bilhete, mas acredito que vai estar baixa essa odd, deve estar entre 1,10 e 1,15, aí não dá para trabalhar, tá? Então, se você puder, acompanhe no ao vivo esse jogo, um jogo às 17 horas, para tentar pegar essa odd um pouco mais alta e trabalhar a favor aqui da Real Sociedade, beleza? Agora na Escócia, Championship,
a segunda divisão, a gente tem o jogo do Dunfermline e o Dundee United. É um jogo às 16h45, onde a gente, aqui pelas odds, a gente vê o favoritismo do Dundee a 1,51, tá? Ele é o líder da competição. Se a gente puxar aqui a tabela, a gente vai ver. É o líder contra o sétimo colocado. E aqui o que pega, um ponto positivo, é que o Dundee United, jogando fora, ele tem 14 jogos, ele venceu 10, empatou 3 e perdeu apenas uma, tá? E o mandante, jogando em casa, ele tem 14 jogos, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 8. Em 14 jogos marcou 15 e sofreu 22. Então aqui, sendo bem direto, a gente vai trabalhar a favor do Dundee United, tá? Ele, pegando a race dos últimos 5 jogos dele, a gente vai ver que ele tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Inclusive a derrota foi para o segundo colocado, o White Rovers, que é o time que briga com ele. E outro ponto importante também é justamente isso aqui, a tabela de classificação. Ó, ele é o primeiro com 58 pontos e o White Rovers, que foi o time que venceu dele aí, um daqueles jogos que eu mostrei, é o time que tem 57 pontos. E então tem essa briga aqui, ele tem realmente necessidade de vencer e vai ser o nosso indicativo aqui. Na verdade, está pagando até um pouco mais alto, 1,61 na Bet365, e aí você pode trabalhar de forma mais segura, colocando um empate anula a favor do Dundee United, que vai estar acima de 1,25, tá? 1,20 a 1,25. Agora indo lá para a Alemanha, para a Bundesliga, a gente tem um jogo entre o Colônia, o Köln e o RB Leipzig. É um jogo às 16h30, o RB Leipzig é um time chato fora de casa, ele quase que apronta aí para o Real Madrid na Champions League. Ele saiu, né? Foi 1-1, ele perdeu em casa, empatou lá fora. E aqui a gente vai trabalhar com esse favoritismo do RB Leipzig, tá? A gente tem dados favoráveis, bem favoráveis para ele. Ó, ele marcou 10 gols nos últimos 5 jogos, com média de 2, coeficiente baixo, porém ele sofre muitos gols. Sofreu 11, com média de 2,2. Mas o mandante é um time muito fraco, tem 3 gols marcados apenas e 8 gols sofridos. E quando a gente puxa aqui a tabela de classificação, a gente vai ver que o RB Leipzig ele é o 5º colocado, então ele tá brigando aqui em cima para ficar nesse bolo, para disputar a Europa League. E o Colônia, o Köln, é o 16º colocado, ó, em 25 jogos. É um time que marcou apenas 19 gols e sofreu 42. Então, é indicativo aqui de vitória do RB Leipzig. Porém, para trabalhar de forma mais segura, a gente com a odd de 1,60 dá para pegar no bilhete um empate anula a 1,20, 1,25. Então, esse é um indicativo, beleza? Saindo da Alemanha e indo para Portugal, a gente já tem um jogo com expectativa de gols. Um jogo onde a gente tem indicadores altos das duas equipes, tem um H-score alto. É o jogo entre o Estoril Praia e a Portimonense. Aqui a gente tem médias de gols boas, interessantes, tá? Quantidade de gols marcados e sofridos bem interessantes, principalmente dois times que sofrem muitos gols, ó. Portimonense sofreu 15 gols nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, com a média de 3, uma média altíssima, coeficiente 0,53. E o Estoril, ele sofreu 11 gols nos últimos 5 jogos jogando em casa, com média de 2,2. O Estoril marcou 5 e o Portimonense marcou 6. Então aqui, para a gente trabalhar de forma tranquila, o over 1,5 está pagando 1,22, tá? Aqui não tem o indicativo, mas está pagando 1,22 e vai ser isso aqui que a gente vai indicar para colocar no bilhete e trabalhar de forma mais tranquila. Agora indo lá para um jogo lá na Bulgária, a gente tem o jogo entre o Chernomor e o CSKA 1948. Aqui, o que chama atenção é que o Chernomor é o líder da competição, ele vem com, na verdade é o 3º colocado, ele vem com a pontuação para brigar pela liderança, tá? Se ele vencer, ele chega aqui a 54 pontos, e encosta no Ludogorets, que é o time que comanda lá na Bulgária, tá? Junto com o CSKA Sofia. E aí o visitante é um time que tá na 6ª colocação em 23 jogos. Tem 37 pontos e o mandante tem 51, então tem quase mais de 20 pontos, né? Quase mais de 20 pontos à frente aqui dele. Então, tem um favoritismo realmente do Cherno. Se a gente pegar os jogos em casa, a gente vai ver que tem isso aqui, ó. Esse ponto bem importante, que é um time que, jogando em casa, ele é muito bem, ele é o líder, ele ganhou 11, empatou 1 e não perdeu de ninguém, tá? Em 12 jogos, ele marcou 21 e sofreu 7. Então, seguindo esses dados aí, a gente vai trabalhar aqui com o favoritismo do Cherno, porém, essa odd está muito reduzida. Então, se você puder acompanhar no ao vivo, um jogo às 13h45, mas, se não puder, o indicativo aqui é de vitória do Cherno, na odd de 1,46. O último jogo é um jogo lá na Itália, na Série A, né? Às 16h45, o jogo entre a Empoli e o Bolonha.
tá dando odds quase parelhas aqui. O Bolonha é um time muito bom, porém ele é muito bom mesmo jogando em casa, né? Jogando fora ele nem tanto. Mas é um time que tá lá em cima, ó, quarta colocação, tem 51 pontos, enquanto que a Empoli é um time lá do meio e fundo de tabela, é o 16º, tem esses 25 pontos. Então o Bolonha tem o dobro dos pontos mais um. E aqui a gente tem alguns dados interessantes, que é a Empoli jogando em casa. Ele é o vice-lanterna em 14 jogos. Ele ganhou 2 apenas, empatou 4, perdeu 8, tá? E o Bolonha jogando fora não é tão ruim assim, porém não é tão bom quanto jogando em casa. Mas de 13 jogos ele ganhou 3, empatou 7 e perdeu 3. Ele empata muito. Então, sabendo disso e sabendo da fragilidade aqui da Empoli, a gente vai trabalhar aí com dupla chance a favor do Bolonha. Essa odd de 2,08 deve estar pagando 1,25 ou até um pouco mais, tá? Então esses são os jogos que eu vou trazer para vocês. Não é um dia tão bom para a gente trabalhar assim, mas como de praxe a gente vai trazer aqui, tentar trazer a melhor bet para vocês, para tentar buscar aí valor no mercado, tá? Aqui nesse bilhete eu vou colocar 3 jogos, tá? E antes de passar para vocês, se vocês não curtiram o vídeo, deixa o like aí no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ajude a gente aí a crescer o nosso canal, beleza? Deixa o like e se você não for inscrito ainda, se inscreve, porque vai ajudar muito a gente. Agora vamos lá para o nosso bilhete. É um bilhete com odd 1,86, onde a gente vai trabalhar aqui com o jogo do Bolonha, né? Que falei, é o dupla chance para o Bolonha, a 1,25. Mais de um gol no jogo do Estoril Praia e Portimonense, a 1,22. E no jogo do Palermo e Venezia, 1,22 também, ou mais de um gol. Então, se a gente juntar aqui, a gente tem uma odd de 1,86. Acredito que seja um bilhete tranquilo. A gente vai trabalhar com 0,5%. Se tratar de P-Live e vai buscar as cotações maiores no ao vivo. É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no Green e no Red. Valeu!